pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Guilherme. Fui desafiado pela professora Roseli para dar continuidade ao nosso projeto da escola, o projeto Literatura Viva. Então hoje eu vou trazer para vocês um autor e escritor uruguaio que eu gosto muito, é um dos meus favoritos, que é o Eduardo Galeano. O Eduardo Galeano, ele foi um historiador, um escritor, poeta, que sempre soube brincar muito com as palavras, Então ele escrevia coisas muito profundas, mas com uma linguagem muito simples, que qualquer pessoa que pegasse um livro dele, um livro de poesias, um livro de contos, um livro de história dele, facilmente conseguiria compreender aquilo que ele queria passar. E assim como muitos uruguaios e pessoas ao longo de todo o mundo, ou ao redor de todo o mundo, o Eduardo Galeano era um apaixonado pelo futebol, assim como eu sou, E ele escreveu esse livro que se chama Futebol, o Sol e a Sombra. Nesse livro ele conta um pouquinho da história do futebol com uma linguagem muito, muito bonita, muito particular dele, carregada de poesia, mas sem deixar de dizer aquilo que ele quer dizer. E quando eu pensei nesse livro para trazer para vocês, eu me deparei com um dos contos, uma das passagens desse livro, que ele fala, parece que ele escreveu sobre esse momento que a gente está vivendo, porque a gente está vivendo um momento de pandemia e que o futebol voltou a acontecer, os jogos voltaram a acontecer, mas não é o mesmo futebol que a gente conhece, porque não tem torcida. E a torcida, ela é parte desse espetáculo, Nenhum espetáculo de arte, de esportes, de teatro, de cinema, ele existe sem que haja um espectador. E certamente, se o Eduardo Galeano vivo estivesse, seria um crítico dessa volta, do futebol sem torcida, assim como eu sou. E não só porque não faz sentido ter futebol sem a torcida, mas porque a gente ainda está vivendo, a gente está passando ainda muita dificuldade com essa pandemia, Então eu vou ler aqui essa passagem e fica aí a dica para quem quiser conhecer um pouco mais da obra do Eduardo Galeano. E essa passagem aqui do livro dele se chama O Estádio. O estádio. Você já entrou alguma vez num estádio vazio? Experimente, pare no meio do campo e escute. Não há nada menos vazio que um estádio vazio. Não há nada menos mudo que as arquibancadas sem ninguém. Em Wembley, ainda soa a gritaria do Mundial de 66, que a Inglaterra ganhou. Mas aguçando o ouvido, você pode escutar gemidos que vêm de 53, quando os húngaros golearam a seleção inglesa. O estádio centenário de Montevidéu suspira de nostalgia pelas glórias do futebol uruguaio. O Maracanã continua chorando a derrota brasileira no Mundial de 50. Na Bombonera de Buenos Aires, trepidam tambores de há meio século. Das profundezas do Estádio Azteca, ressoam os ecos dos cânticos cerimoniais do antigo jogo mexicano de pelota. Fala em catalão o cimento do Camp Nou em Barcelona. E em euskera conversam as arquibancadas do San Mamés em Bilbao. Em Milão, o fantasma de Giuseppe Meazza mete gols que fazem vibrar o estádio que leva seu nome. A final do Mundial de 74, ganho pela Alemanha, continua sendo jogada dia após dia, noite após noite, no Estádio Olímpico de Munique. O estádio do Rei Fahd, na Arábia Saudita, tem palco de mármore e ouro e tribunas atapetadas, mas não tem memória e nem grande coisa que dizer. E aí, gostaram? Quem tiver interesse, então, Eduardo Galeano, Futebol, o Sol e a Sombra. E para seguir nessa brincadeira, eu vou desafiar meu amigo, meu colega, professor Paulo Garcia. Certo, gente? Um beijo, um abraço.